E o tal rumor de que o Grupo City poderá comprar a Arena Fonte Nova ao governo do estado da Bahia está ficando cada vez mais forte, tá? Vamos falar sobre isso neste vídeo. E aí pessoal, tudo bem? Eu espero que todos estejam passando um grande dia. Nada melhor do que um dia atrás do outro, né? Ontem o Bahia levou uma pancadinha de leve, né, do Santos por 3-0 lá na Vila Belmiro. Só que hoje, o dia do torcedor do Bahia parece que fica um pouco menos triste, né? Com a notícia de que o Grupo City poderá negociar com o estado da Bahia a compra da Arena Fonte Nova, tá? Quem vai trazer essa informação aqui pra gente é o Neto, o Antônio Neto, né, do SB TV, um canal ligado ao futebol do Esporte Clube Bahia. Ele vai trazer essa informação aqui pra gente. Vamos dar uma olhadinha. Matéria aqui da Metrópole FM, do site Metro 1, tá, gente? É o seguinte, sobre a Fonte Nova, vamos falar sobre esse assunto mais do que importante para o torcedor tricolor. Lembrar você o seguinte, ano passado, antes da oficialização de Bahia City Futebol Group, lá entre julho, né, antes da partida contra o Cruzeiro fora de casa, lembro bem, o Bahia, né, estava naquela partida de decisão e no dia eu soltei a informação de que em 2028 se encerra o contrato com o atual consórcio do Bahia e que o Tricolor de Aço poderia, juntamente com o City Futebol Group, participar da concessão do estádio, né, ser dono da Fonte Nova, enfim. Governo considera venda da Fonte Nova ao City. Abre aspas. Vamos aguardar o interessado. Fecha aspas, de secretário. Segundo Davidson Magalhães, Estado está aberto para negociações, respeitando o fim do contrato com a atual concessionária em 2028. Interessantíssimo, né, gente? Matéria aqui da Marina Aragão no dia de hoje, às 5h30 da tarde. A entrada oficial do Bahia para o Grupo City colocou em jogo mais um símbolo da nação tricolor, a Arena Fonte Nova. Depois do CEO do City Futebol Group esboçar interesse na compra do estádio, o governo da Bahia disse estar aberto a negociações. Ao Metro 1, o secretário do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte, Davidson Magalhães, afirmou que o Estado vai aguardar o interessado, respeitando o fim do contrato de parceria público-privada, a PPP, com a Fonte Nova, negócios e participações. A concessionária administra o empreendimento até 2028. Abre aspas, o governo não tem nenhuma objeção, mas, claro, isso tudo depende de um processo de negociação, qual a possibilidade do recurso, não só para o City, mas para qualquer iniciativa que queira fazer algum tipo de parceria no fim de 2028 ou antes, se a proposta for muito boa. Foi uma demonstração de possibilidade de abertura de conversa, fecha aspas, explicou. Segundo o secretário, também é possível que próximas negociações possam avançar para uma outra concessão. O secretário aproveitou para elogiar a administração atual e considerou essa uma das melhores experiências de PPP na área esportiva do país. Abre aspas, a gestão da Fonte Nova é uma das cases de sucesso do Brasil, fecha aspas, destacou. Aqui eu já não concordo com essa afirmação do Davidson Magalhães com relação a esse case de sucesso todo, mas enfim. Magalhães ressaltou ainda que o governo já tem um estádio público, o Roberto Santos, mais conhecido como Pituaçu, ou Pituaçu. De acordo com ele, a estrutura já serve como referência para, inclusive, dar apoio a outras divisões do Campeonato Baiano e demais eventos esportivos. Procurada, a administração da Fonte Nova informou em nota que não comenta questões relacionadas a seus parceiros e que continuará cumprindo as suas obrigações contratuais. Matéria da Metrópole FM, Metro 1, muito interessante, um abraço aí ao pessoal que evidenciar cada vez mais essas possibilidades e, é claro, a possibilidade do Bahia, juntamente com o Grupo City adquirir ou, é claro, né, entrar na parceria público-privada ou, enfim, concessão do estádio da Arena Fonte Nova. Forte abraço aí ao Neto e a todos que fazem aí essa mídia independente do futebol baiano, principalmente do Esporte Clube Bahia. Bom, galera, olha só, eu, sinceramente, não duvido nada que o Grupo City compre a Arena Fonte Nova e faça com que seja realmente o estádio do Esporte Clube Bahia. Eu já falei aqui em outros vídeos, tá? Que pra mim, na minha infância, lá atrás, né? Final dos anos 80, começo dos anos 90, eu sempre imaginei a Fonte Nova como estádio do Bahia, né?
Se alguém perguntasse para mim, naquela época que a gente colecionava álbum de figurinha e tudo mais, a Fonte Nova aparecia como estádio do Bahia, né? A Ilha do Retiro aparecia como estádio do Sport, o Arruda do Santa Cruz, o Flamengo aparecia, o Maracanã aparecia como estádio do Flamengo, e sim, a Fonte Nova aparecia como estádio do Bahia, já que o Vitória tem um Barradão, né? Já no álbum de figurinha, lá atrás, os estádios que apareciam para Cruzeiro e Atlético Mineiro era o Mineirão, né? Porque foi lá sempre onde o Atlético Mineiro e o Cruzeiro mandaram os seus jogos, depois começaram a jogar no Independência, e agora o Galo terá sua própria arena, né? Bom, galera, veja bem, um clube de futebol grande no futebol brasileiro, ele tem que ter o seu próprio estádio, tá? Alguns clubes se aproveitaram da Copa do Mundo FIFA do Brasil em 2014 e reformaram ou construíram do zero o seu estádio, né? Por exemplo, o Internacional reformou o Beira-Rio. O Beira-Rio foi um estádio de Copa do Mundo lá no Rio Grande do Sul, não é? Então o Internacional reformou o Beira-Rio. O Corinthians teve aí a Arena Corinthians, a Neoquímica Arena. Depois devo me lembrar aqui de outro estádio de clube, né? Fonte Nova do Estado, Castelão do Estado, Arena Pernambuco do Estado, Maracanã do Estado, Mineirão do Estado. Aí teve lá a Arena Amazônia do Estado. No Rio Grande do Norte também do estado. A maioria, sinceramente, a maioria das arenas foram dos estados, né, do Brasil. Cada estado teve a sua própria arena de Copa do Mundo. Que eu me lembro aqui, um time que realmente teve um campo que foi palco da Copa do Mundo do Brasil 2014, que eu estou me lembrando agora, foi o Internacional, o Beira-Rio, e a Neoquímica Arena, que é do Corinthians, né? Enfim, mas você veja que lá no Rio Grande do Sul, o Grêmio construiu a sua arena. Veja que em São Paulo, o Palmeiras construiu a sua arena. E assim, outros clubes foram construindo aí os seus estádiozinhos, né? Resumindo, galera, um time como o Bahia, ou como Fortaleza, por exemplo, já está na hora de parar de, entre aspas, viver de aluguel, como a gente brinca aqui, né? Porque muita gente fala, não, nerd, mas o Bahia recebe para jogar na Fonte Nova. O Ceará e o Fortaleza recebem para jogar no Castelão. Beleza, tudo bem, eu acredito no que vocês falam, entende? Mas, verdade seja dita, não é um estádio nem do Ceará, nem do Fortaleza e nem do Bahia, né? Muitas vezes já aconteceu do Bahia jogar em Pituaçu, por exemplo, por algum motivo, porque a Fonte Nova não estava disponível, sei lá por quê. E a mesma coisa no Ceará, né? A Arena Castelão não pode ser utilizada por Fortaleza e Ceará, e eles vão utilizar o Presidente Vargas, o PV, né? Enfim, galera, boa notícia para você, torcedor do Bahia, tá? Quem sabe até 2030 a gente possa ver aí o Bahia proprietário da Arena Fonte Nova, e se isso acontecer até lá, eu até acredito que o Grupo City até compra a Fonte Nova por um preço até bom, porque vai ser vendida em reais e os caras lá têm petróleo, né, meu irmão? Quem tá por trás do Grupo City, enfim. Se o Estado quiser vender, vou dar um exemplo aqui, que não é, tá? Mas vou dar um exemplo, sei lá, R$1 bilhão. Primeiro que o Estado não vai vender a Arena Fonte Nova por R$1 bilhão, não acredito. Tudo bem, tem o estádio, tem a localização e tal, mas eu não acredito, tá? Seria por menos. Vamos pôr aí, sei lá, que seja R$1 bilhão. R$1 bilhão daria 200 milhões de dólares. O que é 200 milhões de dólares pro Grupo City? Porra, tá maluco? Então esses caras, eles não compram a Arena Fonte Nova se eles não quiserem, ou o Estado realmente fincar o pé e dizer, não vendo, é meu. Só se isso acontecer. Porque se não for isso, o Grupo City de certeza vai comprar a Arena Fonte Nova para o Bahia. E aí sim, além do dinheiro gasto comprando, vai ter que fazer umas remodelações, né? Porque a Arena Fonte Nova, essa nova Arena Fonte Nova é de 2013, a grande maioria dos estádios ficaram prontos em 2013, né? Para poder ter ali, sediar alguns jogos e tal, e depois a Copa do Mundo 2014. Se não me engano, teve também como se chamava aquele torneio? Tinha um torneio que era antes do Mundial, né? No país sede, tinha um torneio no país sede que era antes da Copa. Sempre um ano antes da Copa tinha um torneiozinho que era no país sede, o país da Copa. Eu esqueci agora o nome, tá? Inclusive, no Brasil também tivemos esse torneio em 2013, tá? A seleção do Uruguai, se não me engano, foi o Uruguai, cara. Eu sei que teve uma seleção que ficou hospedada no CT. Hospedada não, treinou no CT do Sport em 2013 e depois em 2014 também. Enfim. Seguimos. Então, o Grupo City vai comprar sim. Se o Estado quiser, o Grupo City compra sim. E aí vai ter que fazer uma reforma, porque, porra, nós estamos em 2023,
né, daqui a mais 5, 6 anos, se concretiza aí essa venda, né, ou menos, não sei, já vai ser um estádio de 10, 15 anos, e aí já tem que trocar umas cadeiras, pintar uns lugares aí, sei lá, tapar uns buracos, vai aparecer alguma coisa para dar uma pincelada, né? Como a gente pode falar assim, popularmente falando, mas nada que o Grupo City não possa fazer. Então, um clube grande como o Bahia tem que ter o seu próprio estádio, mesmo sendo a Fonte Nova, que já é o estádio do Bahia, digamos assim, né? Não esquece de deixar like nesse vídeo, se inscreve no canal, hein, galera? Nos vemos no próximo vídeo. Tchau, pessoal!